distraída. Olá você, tudo bem? Se você encontrar essa fitinha em algum lugar da sua existência, saiba, meu amigo, que ela te encontrou e não foi você. E a gente tem que rir, porque se chorar é pior, é muito pior. Mas vocês devem estar se perguntando, bom, esse número aqui, esse episódio foi gravado depois de um bom tempo, se é que alguém ouve o meu podcast. A contar pelos números de acessos, né, de visualizações, né, não é nem audições, né, um podcast devia se chamar audições e não visualizações, né, porque não se vê, se ouve, né, enfim, o número de audiência, sei lá, não sei qual o termo que se aplica exatamente, mas enfim. Então eu acho que esse é o ponto em que eu falo sobre essa minha ausência, né? Eu estava fazendo vídeos, vlogs, podcast, beira de estrada, e eu resolvi parar por uma série de fatores, né? Um dos fatores é a falta de tempo mesmo. Eu entrei numa fase aí em que eu estou ainda tentando concluir minha monografia do curso de licenciatura de artes visuais. Eu estou tentando, além de tentar concluir essa monografia, eu estou aqui tentando. Eu estou envolvido agora com um projeto de pesquisa lá da faculdade, que até minha orientadora me convidou a participar. Ao mesmo tempo que foi um período também que eu fiquei desempregado. Em junho eu fiquei desempregado, né? Estava no meio dessa pandemia, né? Eu não estava conseguindo dar aula, não estava bem psicologicamente e ainda não estou, né? E quem tá, né? Eu já vou falar sobre isso já. E para ser sincero, se esse podcast ficar muito grande, eu vou parar aí, vou dar uma parada. E vou gravar um outro áudio também, porque não adianta você gravar um podcast de 30 minutos, sendo que as pessoas não vão ouvir. Na verdade, esse podcast é para mim, eu estou fazendo para mim, porque eu preciso falar com alguém. Esse período de isolamento social tem sido difícil encontrar alguém para conversar. Não estou dizendo que não tenha ninguém para eu conversar, mas sobre minhas questões, que eu também não gosto de ficar enchendo o saco de ninguém sobre minhas questões, porque você acaba também se tornando um ególatra, né? E isso é uma coisa que eu tenho tentado me policiar, porque o ego também é uma coisa tóxica, né? Sobretudo nos dias de hoje. Mas a minha ausência se deu muito pela falta de tempo e também um outro fator, né? As pessoas meio que senti que as pessoas diziam, insinuavam, né, que eu estava me expondo muito, porque eu me expunha falando minhas opiniões no meu canal do YouTube, né, o Beira de Estrada, e tem a questão da imagem, né, as pessoas também, você está se expondo porque você está aparecendo, está botando a cara, e ao mesmo tempo o podcast também quase não é ouvido, né, as pessoas ainda pelo menos essa geração ainda não entendeu a importância de um podcast, mas enfim, mas o mais interessante perdão, eu estou meio divagando aqui, mas a minha ausência se deu mais basicamente por esses dois fatores. O primeiro, que é a falta de tempo, e o segundo, porque eu estava meio que realmente seguindo o conselho dos meus amigos, da minha exposição e tudo mais. E ainda mais, eu até entendo a preocupação deles, porque nós estivemos vivendo um período, né, de cancelamentos
As pessoas estão cancelando gratuitamente umas às outras, e qualquer coisa que você venha falar no meio de comunicação, né, você acaba também sendo apedrejado mesmo, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Mas eu não tenho que perder, né? Eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou um produtor de conteúdo. Embora eu questione muito essa questão do que é ser produtor de conteúdo, né? A propósito, eu tenho pavor dessa palavra, né? Produtor de conteúdo, digital influencer. Primeiro que produtor de conteúdo, ele me remete a uma ideia meio fordiana, né? Aquela coisa repetitiva do produtor ter que... Sabe? E essa é uma lógica que está no YouTube também, não se engane. Eu fico vendo vários youtubers falando que para encontrar o nicho, eles têm que falar aquilo que muitas vezes eles não se identificam, muitas vezes eles se veem forçados, ou eles forçam a barra para falar umas coisas que não são da vibe deles. Mas não estou aqui para criticar ninguém, isso não é verdade. Estou falando da obrigatoriedade de você produzir para um nicho. Isso é o que os marqueteiros das redes sociais dizem, né, para aqueles que buscam um sucesso relevante nas redes sociais. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Acho que eu consegui meio que justificar essa minha ausência, né? Então vamos para um outro ponto. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, deixa eu molhar minha garganta aqui. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Essa pergunta. Vídeo não, perdão, podcast. Primeiro que eu optei em fazer o podcast porque acho que vai ser uma coisa que eu vou fazer daqui para frente, né? É muito mais rápido do que ficar pensando em produzir, em pegar um vídeo, editar e ainda ter a sua cara exposta lá. Eu tenho dificuldades com a minha autoimagem, eu não consigo me ver nos vídeos, eu vejo com uma certa dificuldade, mas isso também é uma outra questão. O que me fez retomar a esse podcast, perdão, mais uma vez, é sobre um podcast chamado Limonada. Acho que é mais ou menos isso, é Limão Nada. Acho que o nome é Limão Nada. Que é de uma amiga minha, ela é minha colega lá do curso de licenciatura de artes visuais. Esse podcast é da Rô Souza, né? Ela é minha colega e a gente também participa do mesmo grupo de pesquisa lá da faculdade. Tenho muita admiração por ela, muita admiração. Tenho admiração por esse trabalho dela do Limonada, acho que é isso, se não me engano. E tenho muita. Também tenho muita. Tenho muita admiração por ela quanto licencianda em artes visuais. Os poucos momentos que eu acompanho a participação dela lá no grupo do grupo de pesquisa, né? Ela faz umas provocações muito interessantes sobre quadrinhos, que é a minha área. Eu gostei muito de uma provocação que ela fez numa dos nossos encontros. Então, assim, eu admiro muito a Rô Souza pela sua sagacidade de raciocínio, de pensamento. E eu admiro muito esse podcast dela. E ela fez um podcast... eu acho que, se não me engano, foi agora 3 de março. 3 de março, que ela fala um pouco sobre a saúde mental dela. Que de certa forma ela está falando da saúde mental de todos nós. E eu achei tão sincero, tão genuíno a forma como ela coloca. Eu jamais conseguiria fazer isso aqui nesse podcast, porque eu faço de uma certa forma até muito pensada e cheio de dedos. Mas eu fui tão tocado e eu sou muito grato. Rô, se você ouvir esse podcast, eu quero te agradecer por você ter me tirado de um estado de prostração nesse momento no sofá. Que eu estava deitado, estava vendo alguns vídeos, sendo que eu tinha que
levantar para dar continuidade à minha monografia. Eu não estou fazendo a monografia, hoje está muito quente, eu fui para a rua, ainda há pouco e foi horrível. Hoje eu tive umas experiências horríveis na rua, tive que ir para resolver uns problemas meus, né? Tive que passar no banco, tive que ir na farmácia, tive que resolver umas questões na rua. E eu tive umas experiências ruins. Depois, se eu não contar nesse vídeo, eu contarei no próximo. Se eu não contar nesse podcast, eu contarei no próximo. Pois bem. Então, Ruth, te agradeço muito, Rô. Te agradeço muito aí por esse teu podcast que me tirou do meu estágio de prostração. E me fez correr para o meu podcast e falar um pouco sobre a minha saúde mental, de um certo ponto, né? Eu tenho as mesmas sensações que você. Desde os primeiros casos que ocorreram em março, após o carnaval, hoje fazem praticamente um ano e eu estou indo para o meu segundo aniversário, que eu faço esse mês de março, em quarentena. Meu aniversário cai numa sexta-feira, eu não vou nem poder sextar na rua, vou ter que sextar em casa. E eu falarei um pouco sobre essa minha sobre a falta de tempo e a falta de tesão. Por que eu estou falando da falta de tempo e a falta de tesão? Porque eu criei uma agenda para as minhas atividades acadêmicas, sobretudo, e extra-acadêmicas no nível mais doméstico. Então, assim, eu criei uma agenda para eu poder trabalhar no meu grupo de pesquisa, uma agenda para trabalhar na minha monografia e uma agenda e também criei horários, né, da agenda para o curso da UERJ, para as minhas disciplinas da UERJ que faltam concluir, que elas não vão esperar eu ter tempo. Então, assim, eu criei uma agenda em que eu dividi na semana: dia em que eu vou trabalhar a monografia, dia que eu vou trabalhar o grupo de pesquisa, dia que eu vou trabalhar as disciplinas, os textos, ler os textos, fazer as atividades acadêmicas. E não me sobra muito tempo, não me sobra nada para mim. E quando eu falo não sobra nada para mim, eu falo que não sobra nada para eu me expressar, né? Quanto pessoa, quanto artista, quanto professor também. Eu tenho um monte de ideias de aulas para poder pensar. Muitas delas eu vou usar no grupo de pesquisa. E não tem sobrado tempo para eu eu refletir, pensar esteticamente as minhas vivências nesse período de pandemia. Isso é mal, isso é ruim. Porque porque as pessoas que de certa forma procuram seus preenchimentos existenciais externando no campo da estética, no campo da arte, todas as suas questões, seus atravessamentos. E quando eu falo tem pessoas que buscam externar o que sentem no campo da estética, da arte, porque existem outras pessoas que procuram externar as suas demandas, as suas expressividades no trabalho, por exemplo, né? Naquilo que elas consideram que elas fazem de melhor. E outras simplesmente se refugiam no entretenimento, né? Algumas pessoas procuram se esquecer da vida assistindo filmes, séries, ouvindo música. Bom, eu sou uma dessas pessoas também que gosta muito de ouvir música. Aliás, nem tanto música, mas ver filmes, assistir séries, ler quadrinhos. Só que isso não é o suficiente. Em algum momento eu preciso externar isso também. Eu preciso botar isso para fora através dessas linguagens que eu tanto admiro. O audiovisual, ou simplesmente o áudio,
ou as linguagens visuais, simplesmente as linguagens visuais, como os quadrinhos, o desenho. E eu não tenho tido tempo para isso, a questão é essa. Eu não tenho tido tempo para fazer isso. E o que me sobra? O que me sobra é os trabalhos e isso vai também me exaurindo. Não estou dizendo que é ruim eu fazer trabalho de pesquisa, é ruim eu estar escrevendo uma monografia. Não, eu tenho gostado bastante, eu tenho me estimulado bastante em algum ponto, mas é difícil você ter que... você precisa ter foco, faz isso para depois você concluir. Só que é uma demanda tão grande que a gente tem a sensação de que isso não vai terminar nunca. E aí vem a minha falta de tesão. Aí entra no estado de prostração. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Bom, hoje é um exemplo claro de como às vezes, de como a minha saúde mental não está indo bem, né? Não está indo bem. Eu tirei hoje o dia como exemplo, logo após ter ouvido o podcast da Rua Souza. Eu tinha acabado de chegar em casa. Hoje eu fui, como eu falei para vocês no início, eu fui na Pavun, fui aqui no bairro aqui perto de casa, né? Ali perto da Feira da Pavun, né? Onde eu moro. E eu saí de casa, né? Hoje eu teria que fazer minha monografia, mas tinha que sair para resolver essas questões. Peguei uma van e estou ouvindo as pessoas falando sobre veterinário, né? Veterinário do bairro, os veterinários do bairro. Eu ouvindo elas comentando, não, o veterinário fulano de tal é bom, o veterinário fulano de tal é bom, o ciclano é bom e tal, o outro é ruim. E elas entraram no mérito da questão, falar sobre a sinomose. E o motorista também estava conversando com elas, falando que a sinomose não tem cura. E eu expliquei para eles que tem cura sim, a cura é preventiva e que os cãezinhos precisam serem vacinados. No meio dessa discussão, essa mulher, uma das mulheres que estavam falando sobre isso, estava sentada do meu lado, e o filho dela estava com a cara toda cheia de pontos. E ela me mostrou a foto de um cachorro. Cara, eu tava sem óculos, então assim, eu só vi um borrão, mas foi até bom. Mas só pelo borrão eu pude ver que o cachorro estava totalmente em condições deploráveis, preso a uma corda. E ela virou para mim e falou assim, ele tá preso porque ele atacou meu filho. E tal. Aí no meio da conversa ela falou, e o que acontece, né? Meus filhos ficam puxando o rabo dele, fica perturbando ele, tal. E eu automaticamente veio assim na minha cabeça. Eu falei, então tá explicado. É por isso que seu cachorro atacou seus filhos. Porque ele estava tão estressado, que ele teve que revidar. E aí ela tentou justificar porque ele estava amarrado, falou que o cachorro tinha sido jurado pelo pessoal lá da área, né, que falou que ia matar ele se visse ele solto. Imagino que eles devem ter falado isso porque o cachorro atacou as filhas dela. E aí eu falei, pois é, né, ainda por cima a culpa é do cachorro. Sabe, mãe, as pessoas precisam entender uma coisa, falando para elas, né? E isso serve também para todos que estão ouvindo esse podcast. Cachorro não é brinquedo. Falei isso para ela. Cachorro não é brinquedo. Vocês querem deixar as crianças brincando com o cachorro, só que chega um limite que às vezes a criança maltrata e a culpa não é da criança. É preciso um adulto chegar e falar para a criança, filha, o cachorro, não faça isso, ele não é brinquedo. Ele tem os mesmos, ele sente dor, sente angústia, sente raiva, sente estresse, assim como você sente. Mas os pais não têm esse tipo de diálogo e ainda por cima deixam as crianças fazerem o que quer com os seus cachorros. Não é por aí, gente.
É isso que é isso que eu falei para ela, não é bem por aí. Agora o cachorro foi jurado de morte porque ele tentou se defender de crianças que não foram orientadas pelos seus pais como deveriam ser. Enfim, aí a van chegou lá no ponto final, saiu. Isso já me deixou mal o dia todo, aquela imagem do cachorro preso, dos possíveis maus tratos que ele ainda deve estar sofrendo. Isso acabou comigo com o meu dia. Sem contar que eu acordei, eu tenho tido aí uns problemas na garganta. Vira e mexe eu tenho dores na garganta. Então automaticamente eu associo com a questão desse Covid, né? Porque bem ou mal, pode que a gente tenha cuidado, a gente está sempre com desconfiança de que pegou essa desgrama. E eu já saí de casa com dores na garganta, sem dormir direito. E isso, só por esse fato, já te estressa, porque você não sabe o que vai acontecer com o teu corpo nas próximas horas ou nos próximos dias, né? E para fechar o meu dia bonito, né? Eu fui no mercado, eu fui fazer compra. Comprei nessas compras. Eu tinha comprado 3 potes de manteiga, comprei umas carnes para os meus pets e uns complementos para dentro de casa. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que tinha perdido um pote de manteiga e a carne, um fígado que eu tinha comprado para os meus pets. Provavelmente eu devo ter esquecido no balcão lá do caixa, porque eu tenho essa mania, já perdi celularzinha. E eu usando essa máscara, como o óculos me incomoda muito com a máscara, eu fico sem óculos usando a máscara. Então isso tira um pouco da minha percepção espacial. Então provavelmente deve ter esquecido lá no caixa. Voltei lá, o caixa não estava, o caixa foi almoçar. Falei com o fiscal falou que se eu tivesse esquecido alguma coisa lá, eu teria... com certeza a caixa teria avisado. Então assim, ficaram elas por elas. Eu também não tô aqui para desconfiar de ninguém, mas eu tenho na minha impressão que eu esqueci lá no caixa, né? Isso tudo para dizer para vocês o quanto anda a minha mente, né? Eu tenho percebido que eu tenho tido um tipo de sensibilidade muito complicado, que é esse excesso de empatia. Sobretudo excesso de empatia com aqueles que não sabem se defender, como idosos sendo maltratados, crianças e sobretudo os pets. Eu não tenho mais estrutura para sequer saber de histórias sobre maus tratos de animais, de crianças ou de idosos. Isso para mim é muito ruim, porque eu não estou conseguindo encarar a realidade como eu deveria encarar. E eu não sei, eu andei lendo um pouco sobre o que possivelmente estaria acontecendo comigo, mas tudo leva a crer que é uma síndrome de borderline. Geralmente ela está associada a determinadas áreas de uma profissão, por exemplo, professor, policial, médico, sobretudo os médicos. Muitos médicos nessa pandemia vão trazer consigo vários problemas relacionados à síndrome de borderline. Mas no meu caso, que sou professor, eu sou o contrário. Quando eu estava dando aula, quando eu estava professor, eu me sentia realizado. A questão é eu estar dentro de casa, nas condições em que eu estou, nas condições que o mundo está, e isso meio que afetou a ponto de eu sair, toda vez que eu saí de casa, eu me senti extremamente afetado quando eu vejo um morador de rua, quando eu vejo um cão abandonado cheio de ferida, quando eu ouço essas histórias de maltratos, e isso me dá um sentimento de impotência, meu coração acelera, que eu já tive síndrome de pânico, né? Eu tive síndrome de pânico há muitos anos atrás, mas isso é uma outra questão, depois eu explico. Então, assim, então eu tenho percebido que realmente eu estou passando por uma situação muito delicada. Eu não sou o único, acho que quem estiver ouvindo
esse áudio deve estar passando também por algum sintoma referente da ordem da saúde mental, assim como a minha querida Rô Souza foi muito, como é que eu posso dizer, generosa em compartilhar com seus ouvintes as suas questões em relação à saúde mental. Então eu fecho esse podcast aqui apenas para, como dela também foi um desabafo, né? E o próprio título do podcast dela fala sobre isso. Eu fico pensando, né? Que não dá para eu ficar também muito tempo sem me expressar. Eu vou evitar essa palavra de produzir conteúdo, é horrível. Mas eu não posso deixar de me expressar de alguma forma, né? De falar um pouco. Acho que para mim hoje, de repente, eu passo a fazer mais podcast do que vídeo, porque acho que o podcast fica mais fácil, como eu falei no início, e pode servir também como meu terapeuta, né? Por que não? Eu poder falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre minhas questões, falar sobre minhas vivências aqui com o meu pet, minhas vivências com meu pai. Eu não sei, eu tô apenas aqui especulando. Talvez eu não faça mais, só faça isso. Nem sei se eu vou publicar isso. A verdade é que eu tô prostrado. Era para mim estar fazendo monografia. Tá um calor desgramado aqui hoje. Isso é um dos fatores. Eu não consigo produzir em época de calor. Não consigo. Não é à toa que eu nasci em março, né? Mas enfim, eu vou parar por aqui. Vou aproveitar que os minutos pararam em 26, que é uma data do meu aniversário. E na próxima a gente se vê. Vou fechar assim bruscamente, me perdoem. Beijos! Distraída.